E para falar em convenção e para falar em protocolo, eu vou dizer para vocês que as normas, que os protocolos, eles não nascem do nada apenas para causar trabalho nas nossas vidas. Eles têm um motivo. Eles nos exigem porque nos trazem um benefício. Por exemplo, a porta de entrada de uma casa, o protocolo, a porta de entrada, a porta da frente, o protocolo nos indica que ela deve abrir para dentro e que você possa abri-la com a mão esquerda. Por quê? Porque se alguém tentar invadir a sua casa, é mais fácil se você tiver com a mão esquerda na porta e puder empurrá-la para mandar o invasor para fora, porque se a porta abrir para fora e você tentar puxar, você vai trazer o invasor para dentro. Conseguem visualizar a cena? Então, para que você tenha a mão esquerda e possa empurrar a porta e colocar o invasor para fora, e a mão direita te sirva de apoio. O protocolo sugere que a porta de entrada de uma casa abra para dentro e que você possa manuseá-la com a mão esquerda, para que você tenha segurança. É lei. Se a porta abrir para o lado direito, você está infringindo alguma norma de construção? Não. A sugestão é que assim que seja feita para te dar segurança. O protocolo também diz que em espaços fechados, isso é protocolo, gente, não é lei, a porta de um local público abra no sentido da fuga, no sentido em que você sai. Por quê? Por exemplo, nesta sala, se acontecer deste ar-condicionado explodir e começar a sair fumaça, nós vamos correr todos para a porta. E vamos perecer todos. Por quê? Porque ela abre para dentro. Quando eu chegar aqui, vocês chegam atrás de mim, nós não conseguiremos sair, porque eu não vou conseguir abrir a porta, porque ela abre para dentro. A porta deveria abrir para fora. Esse projeto, é lógico que ele foi feito antes de se falar em escola, e a porta abrir para dentro economiza espaço. Porque quando ela abre para fora, ela ocupa um espaço grande do hall. Mas esta é a sugestão que se dá. Para quê? Por conta de segurança. Entenderam? E toda norma tem esse fundo desta necessidade. Casamento. Vamos ver, está entrando lá na igreja os padrinhos, estão entrando os padrinhos. A madrinha e o padrinho estão entrando, fica a mulher e o homem. Ele leva a mulher pela mão esquerda para ter a direita livre, para ampará-la, se for necessário, para limpar alguma coisa do caminho, para puxar a espada e defender, se for o caso. Mas ele tem a mão direita livre para proteger a parceira. O pai da noiva leva a noiva pela mão direita, ela vai à direita dele, porque ele está entregando, ele não tem mais a obrigação de protegê-la. Tem lá na frente uma pessoa agora que é quem deve proteger. Ele está entregando, então ele está levando pela mão direita. E esse é o motivo da norma. Não é só para pensar, ai meu Deus, fica mais bonito para foto, não. Porque daí quando chega na igreja, os convidados da esquerda são os da noiva, os da direita são do noivo, porque lá no altar a noiva vai ficar à esquerda do seu marido. Então, lá é a noiva, aqui é o noivo. Estas são as normas de sugestão. Esse é o protocolo. Protocolo é uma regra reconhecida, que todos usam. Diferente de convenção. Convenção é algo que se desenvolveu para que as coisas sejam mais fáceis. Por exemplo, cônsul. O cônsul da Argentina, aqui em Curitiba, é uma mulher. Aqui, o cônsul geral da Argentina, aqui no Paraná, é uma mulher. Como é que se chama? Como é o feminino de cônsul?
é a cônsul. Ah, prof, mas eu já vi aqui no Google e achei consuleza. Achou. A convenção passou a chamar a consuleza a esposa do cônsul. Então, o feminino de cônsul é consuleza. Então, quando uma mulher ocupa, poderia ser chamada de consuleza, mas não é. Ela é chamada de a cônsul, porque convencionou-se que consuleza passa a ser a esposa do cônsul. Tá? E o marido da cônsul não é consuleso, é também cônsul, apesar de não ter nenhum cargo, tá bom? Nem a consuleza ser cargo, né? Mas não é um cargo diplomático, mas é um cargo social. Assim como primeira-dama. Primeira-dama não é cargo. Primeira-dama é cargo social. Tá bom? Então, se você tiver que montar lá na sua mesa e a primeira-dama ter que ir, ela não entra na lista de precedência porque ela não tem lugar lá, porque não é um cargo. Ok? E vocês vão ver lá na minha lista de precedência, por exemplo, que tem arcebispo, que tem cardeal. Dizem assim, os caras são da igreja e eles entram na lista de precedência? Entram. E não porque são da igreja, mas porque eles são, a partir do momento que têm estes cargos, representantes do Vaticano, que é um país. Então, entram como cargos diplomáticos. Ok? O núncio apostólico é um cargo diplomático. E eu estou falando isso porque num curso anterior, desculpa, eu estou mancando um pouquinho, estou com um pouco de dor na minha perna. Mas, num curso anterior, uma moça falou assim, prof, e o pastor? Se forem igrejas já tradicionais com registro, ele também é uma autoridade. Porque, assim como o padre, eles podem assinar casamento. Né? Por exemplo, eles podem oficializar um casamento. E não é todo líder religioso que pode fazer isso. Pode fazer religiosamente, mas não de forma civil. E, então, alguns sacerdotes, alguns representantes de igrejas podem fazer isso de forma civil. A pessoa resolve não casar lá no cartório e leva tudo para fazer na igreja. Tá bom? Então, bem difícil a gente controlar isso, porque é uma situação que exige um pouco da população de carinho. Então, às vezes, a gente reconhece um líder religioso dentro de uma comunidade que não é de uma igreja registrada, que seja oficial, mas a gente reconhece porque ele reconhecidamente é um líder naquela comunidade. E, dependendo da situação, às vezes, a gente precisa... não pode permitir que se escape esse tipo de situação. Estou vagando muito, vocês estão conseguindo entender? Está tudo certinho? Então tá. Bom, somos servidores públicos. Há algum tempo atrás, ser funcionário público era algo de honra. Era um orgulho para uma mãe dizer, meu filho é funcionário público. Quer dizer, ele tem um cargo de importância para a comunidade e tem estabilidade, né? Vai ter salário, vai ser um bom provedor para a família. Algum tempo depois, ser servidor ou funcionário público era algo meio vergonhoso, porque tivemos aquelas laranjas podres que estragaram o nome da nossa profissão. Mas não era a regra, era aquele que chegava, tirava o paletó, botava na cadeira na segunda-feira e só na sexta aparecia. Porque se alguém chegasse e dissesse assim, onde é que está fulano? Disse, não sei, o paletó está na cadeira, deve estar em algum lugar. E esses caras estragaram a nossa profissão. Além daqueles que fizeram alguns pequenos movimentos dentro do nível público e causaram alguns danos sérios, né? Porque as pessoas acabaram tendo acesso a dinheiro e algumas situações. E aí, ser servidor público não era mais uma coisa boa. Ser funcionário público não era mais algo bom. A gente tinha até vergonha um pouco de contar que era funcionário público, que se chama hoje servidor público.
Mas nós estamos resgatando. Porque o servidor público não é alguém que chega e senta numa cadeira e fica no computador o dia inteiro, mas é alguém que está lá para construir uma cidade, que está lá para construir um estado, para construir um país. E nós prestamos esse serviço num setor público. E o que é o serviço público? O serviço público, gente, é uma esfera da economia. E eu escrevi aqui que ele se contrapõe ao serviço privado, não quer dizer que ele é contra, mas quer dizer que é ele quem está de olho, quem organiza a sociedade para que a situação privada possa também ter um bom local, possa se desenvolver bem, para que o dinheiro chegue na mão das pessoas mesmo, de todos, dos que trabalham, dos que estudam, dos que conhecem, dos que fazem. Então, o Estado é o principal protagonista. O Estado não é o Estado do Paraná, mas o setor público considerado aquele que rege. Então, quando eu falo aqui Estado, também posso estar falando da prefeitura. E ele se opõe ao serviço privado, no sentido que ele tem o trabalho de fiscalizar e de organizar. E o serviço privado, a iniciativa principal é a atividade econômica, é fazer render dinheiro. O setor público não faz dinheiro. O setor público não rende dinheiro. Ele não tem esse objetivo também. Ele não tem objetivo econômico. Ele tem o setor do poder, mas não do dinheiro, porque nós não fazemos. Nós dependemos de que a sociedade reverta o dinheiro para sustentar o serviço público. E sustentar de verdade, sustentar as obras, sustentar o que vem acontecendo aí fora para a nossa comunidade. Bom, eu trabalho no setor público, então eu sou o servidor público. Eu sou o servidor de uma comunidade, eu estou aqui para prestar serviço para esta comunidade. Então, a ideia fundamental da atividade de um funcionário público é o trabalho para a sociedade. Todos os lugares do mundo têm servidor público. Todos. E o conjunto de serviços prestado pelo Estado, ele é gerenciado por pessoas que estão aqui fazendo isso como profissão. O administrador, o auxiliar administrativo, o médico, o diretor de hospital, o diretor de escola, o professor, o servidor de segurança pública, todos nós estamos aqui para prestar um serviço para a comunidade. Nós trabalhamos para a população toda e não só para uma faixa dela. E eu queria deixar isso bem claro, porque algumas vezes a gente escutava, eu comecei o meu trabalho lá na base, em uma unidade de saúde. E, às vezes, a gente ouvia as pessoas dizendo assim, olha lá o cara parando com um carrão, está vindo aqui na unidade de saúde para médico com um carrão. Devia estar indo para o médico particular e deixar isso aqui para os pobres. Nós não trabalhamos só para os pobres. Nós trabalhamos para todos por igual. E todos têm o direito ao uso do serviço público, todos, por igual. Todos têm o direito à vacina, ao remédio, ao médico, ao dentista que o setor público dá. Todo mundo tem direito à educação pública, não interessa a sua faixa econômica, todos têm o direito. Ok? Então, nós trabalhamos para a sociedade em geral. Nós não vamos privilegiar classe, etnia, raça, cor, credo. Nós não privilegiamos ninguém, trabalhamos para todos por igual. O que nós não podemos fazer é o contrário. Nós não podemos excluir ninguém. Ok? Tá? Então, quando a gente diz assim, tem consulta médica, com exceção, não vamos atender pessoal de renda, de faixa, não pode. Aquilo ali é para todo mundo por igual. Tudo bem? Eu estou tentando passar uns conceitos para a gente poder discutir, e por conta da minha situação, passando de uma forma muito rápida.
Bom, então, levando em conta isso, que o servidor público fica muito tempo lá no seu setor, eu vou dizer para vocês, tomar cuidado. Apesar de passarmos a maior parte do nosso tempo acordado dentro do trabalho, lá não é nossa casa. Não é. Nós não devemos encarar o nosso local de trabalho como se ele fosse uma extensão do nosso lar, porque ele não é. E eu vou dizer para vocês agora qual é a palavra que rege o serviço público. É credibilidade. E eu vou falar tanto em credibilidade que vocês vão ficar de saco cheio. Se alguém lá fora começar a falar em credibilidade, a gente vai começar a surtar. Mas não, é isso mesmo. Credibilidade é a palavra principal do servidor público. E eu vou mostrar para vocês como é que isso pode acontecer aqui durante o nosso tempo. Eu preciso ir lá no setor, falar com alguém sobre o meu IPTU. Eu estou muito apavorada. Aconteceu uma coisa muito séria no meu IPTU e eu preciso ir lá no setor. E aí eu chego e dou de cara com a funcionária. Você pode me dar informação? E ela, tec, 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 tec. Posso sim, só um minutinho, tec, tec, tec. Peraí. Celso, a tia do bolo está passando. Diz para ela deixar lá na cozinha 3 potes para mim, 2 de morango e 1 de pêssego, se for possível. Diz para pôr na geladeira, eu pago semana. Faz favor para mim. Ai, você me desculpa, mas esse bolo é maravilhoso. Esta pessoa, eu, que estou apavorada com o meu trabalho, e eu ouço isso, e eu tenho certeza que vocês já viram isso no setor público, eu não acredito mais no que ela me disser. Eu vou esperar ali, vou receber todas as informações dela, e vou sair, vou procurar outra pessoa. Porque, gente, eu estou falando do meu lar, da minha casa. E aquela pessoa não me inspirou confiança, não foi de credibilidade. Aí eu vou ali. E aí, sabe o que aconteceu? 2 pessoas tiveram que fazer o mesmo trabalho. E lembrando que, se eu sou servidor público, todo o dinheiro que o setor público tem vem da sociedade. A sociedade não fabrica dinheiro, o dinheiro é fabricado pelo trabalho das pessoas, né? Ele vem para mim por conta do trabalho, que vem para a prefeitura e que a prefeitura me paga, ou o Estado me paga. Ou seja, é realmente aquela pessoa que está pagando o meu salário. E aí, ela está pagando o salário dos 2 para fazer o mesmo serviço. Ela está pagando dobrado. E por quê? Eu encaro de uma forma tão informal o meu local de trabalho. Eu não fiz nada errado quando eu pedi para o moço avisar a tia do bolo para deixar o bolo para mim. Eu não fiz nada errado. Vocês entenderam? Eu não descumpri nenhuma regra. Mas o fato de eu ter encarado com tanta informalidade o meu local de trabalho faz com que eu perca um pouco da minha credibilidade. E então, e se ela chegar lá, ela está precisando de informação sobre algo que está lhe causando muito medo, como aquela árvore, aquele pinheiro araucária que as raízes estão quebrando a janela da minha casa. Ela vem para me pedir informação e eu estou apavorada, aquilo pode arrebentar o lar dos meus filhos. Eu preciso de ajuda com relação a isso. E eu chego e olho na mesinha dela, cheio de fadinha, gnomo. Não é, gente, não é que eu paro e raciocino assim. Esta pessoa acredita em fada e gnomos, ou seja, ela está fora da realidade, ela não vai me ajudar. Não é. Quando eu bati meu olho, lá dentro, um processo interno faz plalam, e eu reajo sem acreditar nela. É normal, é algo que a gente faz e que acontece lá no nosso inconsciente. E não acontece só nessa situação. Eu vou mostrar para vocês que isso acontece sempre. Bom, eu cheguei atrasada, mas vamos brincar que foi ela que chegou atrasada. Eu cheguei atrasada porque eu fui ao médico. Eu precisei ir ao médico aqui, que eu não passei muito bem. Para mim não tem problema o atestado. Eu só vou pegar o atestado para ela, deixar ali, depois ela acerta com as meninas. Mas tá tudo bem. Peguei o atestado e ela, não passei muito bem. E eu fiz isso.
Aí ela vai contar para mim que ela não passou bem a noite, mas que ela já tinha vindo da cidade dela e lá tinham dito que tinha um médico muito bom aqui. E eu só estou escutando porque eu quero continuar a aula, né? E aí ela vai continuar me contando e explicando que só tinha nesse horário na aula. Por quê? Porque a minha linguagem corporal disse a ela que eu não estou acreditando. E o inconsciente dela leu e ouviu esta mensagem e a obriga a ficar justificando. E uma situação que podia durar 10 segundos vai durar 5 minutos. Não erro de nenhuma das duas. Mas quando eu fiz isso, ela leu uma linguagem corporal e teve uma reação instintiva. E é assim que funciona dentro da gente. A gente não precisa racionalizar. Ela não acredita, ela tem fadinhas e duendes ali, ela acredita só em coisas que não são reais. Como é que ela vai me dar uma resposta real? Não. Eu não racionalizo, eu reajo. E é por isso que agora eu vou falar para vocês para que mantenham o seu local de trabalho como um local formal. Porque as pessoas virem, reconhecerem o seu interesse em ajudá-las e para o serviço ser mais rápido e para ser efetivo. Ela não vai sair, porque se eu fosse, eu ia procurar novamente a outra pessoa para me dar a informação. Tudo bem? Concordam? Discordam? Gente, vocês podem falar. E é por isso que a gente fala também com relação a como você se porta, porque não é só como você se veste, só como você fala. É todo o conjunto que está relacionado a você. Porque se a sua mesa só tem coisa de trabalho, mas tem 2 garrafas térmicas, o potinho com lanche, as marcas na mesa das latinhas de refrigerante, restinhos pelo chão, esta pessoa também perde em credibilidade. Vocês entenderam? A gente deve dar os locais as suas funções definidas. Se for possível, evitar comer no seu local de trabalho. Até porque, não sei se alguém trabalha com TI aqui, quase 70% dos equipamentos que vêm para conserto têm relacionados a alguma coisa que caiu no equipamento. Refrigerante, água, café, leite, biscoito, farelos. Acreditam? É muito alto o índice do equipamento que vem para conserto relacionado a um uso indevido. Sabe, você deixar a latinha de refrigerante em cima da torre lá do seu computador e alguém vem e bate aquilo e é curto-circuito. E é muito alto esse índice. Então, se possível, e às vezes não tem local, né, você é obrigado a fazer teu lanche ali, perto da sua bancada, mas tenta criar um espaçozinho, deixa uma bandeja fechada, alguma coisa ali, para que isso não interfira e não atender e comer ao mesmo tempo, principalmente se a gente faz isso com munícipes. Mas eu estou falando desta pessoa do IPTU, mas não é isso aí, não. Um evento acontecido aqui na nossa região metropolitana, um evento muito grande, uma grande repassagem de verba para uma grande obra, mas uma grande obra. Era muito dinheiro envolvido. E era uma obra de uma empresa que era estatal, mas que também tinha dinheiro privado. E estava lá, governador, ministro, senador, diretores das empresas, financiadores, diretores de grandes bancos, sabe assim, representantes de alto escalão. Estava todo mundo lá para esse repasse de verba. Estava tudo correndo certinho. No roteiro do mestre de cerimônia estava escrito assim. Então, tinha um texto lá que ele contava o que era aquela obra, um texto curto, por favor, que contava o que era aquela obra, e aí ele ia chamar as pessoas para assinarem o documento do repasse
de obras. Como esse evento estava acontecendo no local onde já era a obra, quando as autoridades iam subir para o palanque, que era num andaime feito, né, com todas as normas de segurança, tinham que subir o elevador e iam para lá. Só que regra, quando qualquer coisa acontece numa obra, você tem que usar capacete e o jaleco. Isso é norma. Então, quando as autoridades chegavam ali, o pessoal do cerimonial estava lá, da empresa, né, e entregavam para as pessoas o jaleco. As pessoas que estavam tiravam o paletó, entregavam, ela colocava num cabidinho, punham o jaleco, subiam no elevador, o segurança subia com ele. Subiu todo mundo, o segurança ficou lá em cima e o elevador também não descia mais. E aí estava tudo acontecendo, o texto, o mestre de cerimônias que tinha ordem, e a ordem era, quando ele chamasse o governador para assinar o documento, a banda ia tocar, sabe música assim, tipo Ayrton Senna? Tananã! Então, o mestre de cerimônias colocou lá, senhoras e senhores, assina agora o presente documento, governador do estado do Paraná, fulano das tantas. E a banda, tananã, tananã, tananã. E todo mundo, desespero, estava todo mundo lá em cima no palco, se benzendo. O que eles estavam fazendo? Procurando caneta. Porque quando eles subiram, os paletós ficaram, as canetas ficaram nos paletós. E a caneta que devia estar lá em cima no documento, e o cerimonialista lá, não estava. Porque quando o segurança subiu com a última autoridade, ele travou o elevador lá em cima. E o segurança, ali embaixo, tudo certinho já tinham passado. O que ele estava lá, assim, com os olhos longe, né? Porque tem muita autoridade para você cuidar. E ele está lá, de óculos de aviador, de verdade, escuro, né? Para você não ver para onde a segurança está olhando, porque ele faz assim. E ele está lá em cima olhando, e a banda tocando. E aí, é lógico, ele está prestando atenção na segurança, ele não está prestando atenção no que está acontecendo ali. Ele está prestando atenção nas pessoas e no que está ocorrendo, mas não está fazendo a sequência do evento. E as meninas do cerimonial lá embaixo, em desespero, tentando chamar a atenção dele para subir com a caneta, porque a caneta usada nesses eventos é uma caneta, eles dizem de ouro, né? Que eu não sei se é de ouro de verdade, mas ela é dourada, bonitinha, fininha, tem um penduricalho, uma pérolazinha na ponta, é uma caneta linda. E é lógico que ela não deixa a caneta no local. A cerimonialista carrega para, na hora da chamada, ela oferecer a caneta para a autoridade. A caneta vai na responsabilidade dela. Só que ele subiu, ela não pôde estar lá em cima. E aí está todo mundo lá. O que eu fiz? Nunca façam isso. Me abaixei, catei uma pedrinha e joguei na perna de segurança. Imagina que desespero, gente. O homem não podia levar um susto e não me dar um tiro? Não façam isso, foi errado. Mas foi desespero do momento. E aí, ele olhou, tal, abaixou, subiram com a caneta, ela deu, teve assinatura, todo o evento. Mas, pense se você é um investidor. Você tem lá 10 milhões de reais que você vai investir para que a longo prazo você tenha lucro. Mas também está pensando no crescimento do seu estado. Você quer investir no setor público para que o seu estado seja melhor, para que aquela empresa vá para frente, para que na região ali tenha muita gente chegando, comércio, transporte, enfim. Isso traz para a comunidade muito progresso. O cara está lá, aí está acontecendo evento, e ele está olhando. Sabe o que ele pensou? Cara, esse evento não foi sonhado ontem à noite, não foi planejado ontem de tarde. Eles já sabiam. Se este governo cuida de uma forma tão irresponsável de uma coisa pequena, não vai cuidar da grande. Não vou pôr o meu dinheiro aqui. Essa obra está sendo coordenada por pessoas que não cuidam do que estão fazendo. Porque aquelas pessoas estavam ali só para coordenar aquele evento. Tinha uma equipe pensando naquele evento.
Uma equipe paga pela empresa e pelo governo do estado. E não tinha caneta para assinar o documento. Ó, investidor, dando no pé. Porque aquilo não vai dar bem. Ou seja, aquela caneta derrubou a rapidez com que aquela empresa ia ser colocada. Tirou daquela comunidade um progresso que ia acontecer muito rápido e muito grande. Atrasou a vida de muitas pessoas, porque tinha muito engenheiro que estava prestes a ir trabalhar lá e que vai demorar, que não vai dar tempo durante a sua vida profissional de estar lá desenvolvendo. Alguns que estavam esperando aquilo para poder desenvolver até o seu senso profissional lá dentro. E todas estas pessoas foram derrubadas, sabe pelo quê? Por uma caneta. Por um detalhe. Detalhe pequeno, mas que derruba. E derruba sério. Então eu vou deixar uma coisa para vocês. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça ali numa raizinha de árvore, num buraquinho, numa caneta no chão, você pisa e escorrega. Ninguém cai porque enfia o pé no Mar Morto, no Canal do Panamá. As pessoas caem porque enfiam o pé num buraquinho na calçada, numa pedra solta. Porque o que derruba de verdade é o que é pequeno, são os detalhes. Então, detalhe, cuidado de onde você trabalha, o cuidado com aquilo que você faz, não perca os detalhes. Porque num evento desse, ninguém vai esquecer o documento para ser assinado, nunca. Ninguém vai esquecer o som, ninguém vai esquecer de chamar os bombeiros para ver a plataforma, para garantir a segurança. Mas ficou o quê? Não planejou como chegar à caneta. Ah, mas a gente não vai fazer um evento desse porte, não? Audiência pública. Isso aconteceu. Curitiba é uma cidade que tem 100% da sua área urbanizada, porque ela geograficamente é pequena. Não é uma cidade grande geograficamente. Então, nós temos das cidades vizinhas, as pessoas virem trabalhar aqui. Toda a região metropolitana de Curitiba, as pessoas vêm trabalhar, vêm estudar, vêm ao médico aqui em Curitiba. Estas pessoas acabam sendo parte da nossa população diária aqui. Então, você precisa pensar nelas também. E aí, num consórcio com as cidades, algumas coisas são feitas na região de limite para dar vazão e auxílio a essas pessoas. Por exemplo, Armazém da Família. A gente tem Armazém da Família em 4 Barras, em Almirante Tamandaré, da Prefeitura de Curitiba. Mas ela funciona ali porque estas pessoas acabam utilizando muito o nosso meio aqui. E tinha uma creche sendo feita, era para ser feita numa região de limite, e ia ser feita uma audiência pública, por conta disso, que você precisa... Se é dentro de Curitiba, o prefeito faz toda a sanção e, e a secretaria desenvolve. Quando você precisa desse consórcio, você precisa ouvir a sua comunidade. E aí tem diferença de consulta pública e de audiência, tá? E aí ia ser feito o evento lá num determinado local, e na hora de ir todo mundo lá para preparar a audiência, o carro da prefeitura que ia levar, quebrou. Aí, um dos funcionários, gente, ó que é a pessoa rápida, ligou para um primo, cara, eu preciso, será que você não pode fazer um frete para mim na faixa aí, só pela amizade? É que quebrou o nosso carro aqui e eu preciso levar equipamento de som. Não deixem para fazer as coisas em cima da hora, gente. Desculpe, não deixem para fazer as coisas em cima da hora, porque você acaba fazendo algumas besteiras assim. Ele ligou, primo, você consegue levar equipamento para mim? Ele falou, cara, eu levo. Posso deixar meu caminhão lá, né? Tem uma faixa. Claro, não tem problema não. Na lateral está lá frete e tal. E ele leva. Bonitinho, bota lá. E o caminhão fica paradinho lá, né? Fazemos frete, as pessoas estão passando, estão olhando. E alguém da comunidade passa e olha aquilo. Normalmente alguém da oposição. Como é que você conseguiu deixar aqui teu carro
fazendo a propaganda de frete para essa população aqui. Não, é que eu fiz um favor. Ministério Público cancela essa audiência. Porque alguém trabalha no setor de concorrências aí? Você não pode fazer isso. Você tem que abrir chamamento público para que os pares possam também ter o direito de ofertar o mesmo serviço, mesmo que seja doação, que seja de graça. Isso é lei. O Ministério Público pode ir lá e cancelar aquela audiência pública. E aquela comunidade pode perder a creche, porque uma pessoa teve uma ação sem pensar. Entendido isso? Muito difícil? Ruim? Vocês discordam? Quantas vezes já aconteceu, gente? Tá, mesma audiência está ocorrendo no outro local lá. Se a gente podia servir um pãozinho de queijo, né? Está meio frio já. Será que a gente não consegue aqui na comunidade alguém que traga um cafezinho, um pãozinho de queijo? Se for pessoa particular, ela pode levar o cafezinho. Mas se você for na panificadora e pedir para que eles doem para você o pãozinho de queijo para aquele evento, e essa panificadora deixar lá cartãozinho de propaganda, você pode estar colocando em risco um evento, porque ela pode cancelar. Puxa, também não é assim, né? As pessoas, todo mundo, ninguém vai querer jogar fora uma creche só por causa... Oposição. E eu não estou falando de esquerda e de direita. Se a esquerda está no poder, a direita é oposição. Se a direita está no poder, a esquerda é oposição. E ainda a gente tem centro-esquerda, centro-direita e não sei o que mais, né? Tá bom? Então, quer dizer que o pessoal da oposição é sempre ruim? Não. Quer dizer que tem sempre alguém de olho no que a gente está fazendo. Tá bom? Então, de olho. Toma cuidado. Sabe o que é isso? Credibilidade. A credibilidade, o cara não acreditou mais que aquela empresa ia dar lucro, ele não vai pôr os 10 milhões dele, ele atrasou a comunidade, porque ele não acreditou mais. Sabe? O cara que foi lá denunciar porque não acreditou mais. E nós perdemos por credibilidade. Então, o meu setor de trabalho tem que ser um lugar formal e solene. Além do que, não é meu. Há alguns anos atrás, numa mudança de gestão, quando eu entrei para trabalhar na segunda-feira, estava todo o setor modificado. E a mesa que eu utilizava para trabalhar, o computador que eu usava para trabalhar, havia sido deslocado. E um outro equipamento me havia sido destinado. Eu falei, peraí um pouquinho, eu preciso daquele computador. Eu tenho foto, eu tenho carta. Por que você tem carta? Na memória do computador. Se é de trabalho, tem que estar na nuvem, para ser acessado de outros locais. Se não está, se está na memória do computador só, a gente pode resgatar. Mas não devia estar lá. Ah, mas eu tenho foto sua ou é foto do serviço? Se é foto do serviço, tem que estar disponível, porque não é seu. E a chefia, a secretaria tem direito a acessar o que você produz. Porque quando a gente trabalha, a gente está vendendo por dinheiro o nosso trabalho, a nossa força de trabalho e o nosso horário. Então, tudo que eu fizer durante o meu horário de trabalho é acessível para ser visto. Tem que ser. Se eu uso o celular do serviço, se eu uso o computador, isso pertence ao serviço e não a mim. Isso, quando a gente pegou lá, a gente assinou esse terminho, né? Tá bom? Então, não é meu. Menina, mas eu me senti violada quando eu vi o meu local de trabalho ser
ser transformado sem ninguém ter me avisado. Eu disse, puxa, gente, podia ter me avisado, né? Eu baixava as coisas que eu tenho lá. Porque, gente, eu passo 8 horas por dia. Se eu tiver que pagar um boleto, vai ser tudo daqui. Tem que ser daqui, né? Porque é o meu horário comercial. Pois é, mas não é. Você tem que conseguir separar. Esse seu local de trabalho é um local formal e solene. E não é meu. É da sociedade. Pertence ao meu empregador, tá bom? Então, tomar cuidado. Vestimentas. Eu sou componente de um mecanismo. Eu tenho que me vestir de acordo. Camisa de time não serve para o trabalho. Eu posso, inclusive, causar um problema sério. Porque vocês sabem que tem gente que não é bem certa da cabeça, né? Chega lá e te vê com uma camiseta do coxa, você pode levar uma pedrada dentro, você está se colocando em risco, tá bom? Então, tomar cuidado, algumas coisas básicas para a gente se colocar, nada muito justo, nem muito apertado, nem muito decotado, tomar cuidado para não estar muito amassada, para você estar bem, ok? Para o seu local de trabalho. Gestos. Sabe assim, muito tempo no mesmo lugar, você acaba ficando meio, aquilo acaba se tornando, daí você, a sua casa, o seu local, aí te pede para separar lá o bolo, deixar para mim na geladeira. Porque você perde a formalidade com o seu espaço. Toma cuidado com falas. Eu trabalhei na unidade de saúde e cansava. Assim, estou eu com a minha colega atendendo uma pessoa aqui com a boca aberta, eu estou mexendo na boca dela, eu estou mexendo, sabe assim, é íntimo, eu estou num trabalho invasivo dentro da boca da pessoa e estou conversando com a colega, cara, eu fui no mercado, é um absurdo, paguei quase R$10 o quilo do feijão, onde é que já se viu? E estou conversando com a minha colega e a pessoa que está ali, ela está desesperada, porque ela está num momento muito íntimo, ela está se sentindo violada. E quando eu estou falando de outras coisas, eu estou expondo ela a uma situação que não é a que ela quer, naquele momento que ela precisa. Então, tomar muito cuidado com a fala. E isso, quando eu não estou falando de terceiros, falando de outras pessoas. Eu estou um pouco preocupada, porque eu perdi o meu relógio hoje. 10h40, então ainda temos ainda alguns minutinhos. E, gente, então, tomar cuidado. E etiqueta. Gente, não interessa onde a gente está, não interessa onde a gente vai. A gente sempre tem motivo para se comportar adequadamente. Falas. Ô, viado, tudo beleza aí? Você está falando com o teu amigo. O cara é teu chapa. Não pode. Dentro do local de serviço, não pode. Porque tem alguém ali que pode ter sofrido bullying, que pode ter passado por uma situação muito difícil, e essa sua fala pode lhe causar um dano sério. Pode lhe causar um problema, né, preocupante. Ou vadiar. Sabe assim, aquela pessoa que está todo dia... E aí você faz uma brincadeira com ela. Não pode, né? Tomar cuidado. A etiqueta deve ser em todo lugar, mas no seu local de trabalho. Então, cuidado com as palavras, cuidado como você se porta, cuidado como você se cuida. Escovar dente em público, pentear cabelo. Tomar cuidado, tá bom? Não se faz isso na exposição para os outros. Fala. Acontece que às vezes você está recebendo alguém ali no teu ambiente de trabalho, mas do lado, na sala do lado, lá o pessoal está, né? Daquele jeito que parece que está rolando um churrasco ali do lado, né? Risada, tudo, né? E você recebendo a pessoa ali. Numa situação dessa, o que você recomenda? Olha, no momento não tem muito que você possa fazer, porque você, a menos que você tenha uma posição um pouquinho maior, e poder chegar... Gente, só um instante, por favor, eu estou recebendo aqui do lado. Dá para controlar um pouco o entusiasmo? A menos que você tenha esse poder, a outra forma que você tenha é buscar a chefia e, que é a mais comum, se tiver aqueles jornaizinhos, aqueles informativos do dia a dia, procurar quem faça para a gente colocar etiqueta. Local de trabalho,
é um local formal e solene. E colocar algumas dicas de todos os dias, porque, gente, é muito difícil. A pessoa está conversando com você, veio procurar para você prestar uma informação, uma coisa, e aí você fica numa situação, o que eu faço? Eu peço licença para a pessoa e saio chamar a atenção do que está do lado, ou tento, para ficar menos pior? Olha, o menos pior é você pedir licença e tentar fazer alguma coisa. Porque senão, aquela pessoa só diz assim, você é cúmplice, você é anuente daquela situação ao lado. E aquele pessoal ali não está muito afim de trabalhar, ou seja, todo esse setor aqui é de gente que não trabalha nada, se você ficar em silêncio. O melhor, o menos mal para aquela pessoa é você... Só um pouquinho, deixa eu dar uma conversa, acho que o pessoal ali está um pouco entusiasmado demais. Tá bom? Não fale mal dos seus colegas. Esse pessoal aqui do lado é sempre assim, cara. Então, tempo, não faça isso, porque não pega bem. Quando alguém fala, quando Pedro me fala de João, eu sei mais sobre Pedro do que sobre João, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado também. Em qualquer evento público, a gente é servidor. E você sempre vai ser visto por alguém. Sempre. E sempre vai ser o alvo de qualquer situação que não ocorra de forma correta, né? Você vai ser apontado. E todo ser humano, independente da sua origem, da sua história, pode escolher o seu caminho. Sabe? Alguém me disse assim, mas e se a pessoa, se o estilo daquela pessoa é um estilo todo, né, tá lá... Todo mundo tem direito a ter o seu estilo. O que você não tem direito é ofender os outros como você se comporta, principalmente se você é servidor público. Você não tem o direito de ofender, mas também ninguém tem o direito de te ofender. Existem algumas situações em que você reconhece o direito a cada um, a sua individualidade. Os atos são uma escolha pessoal. Vontade, por favor. Vocês têm, às vezes, um servidor lá, você falou de estilo ali, digamos assim, uma situação hipotética, assim, o cara é um skatista, né? Tem um estilo próprio, skatista tem as roupas mais largas, e o cara vai trabalhar até com o próprio skate. Né? Ele chega, bota do lado da mesa dele ali no skate e está... Ele pode fazer isso, o que ele não pode é ficar o dia inteiro daquele jeito. Principalmente se algo que ele estiver... Sabe assim... Está usando a calça lá embaixo, que a cueca está aparecendo, ou a calcinha. Isso não pode, isso não pode. A gente, quem trabalha em Câmara Municipal sabe, a gente lá tem um dress code, né? É um código de vestimenta, e no serviço público também tem. Implementar isso não existe. Seria... Não, você... você tem que... Eu trabalhei no setor da prefeitura e a gente tinha até cor. Nós podíamos nos vestir de preto e branco, desde que fosse, né, como um determinado cuidado. E até uma vez eu fui num evento e eu tinha comprado um blazer bege maravilhoso, era um bege muito clarinho. E eu fui com aquele blazer lindo para o evento, aí a minha chefe falou assim, quando é que foi extinta a nossa norma do preto e branco que ninguém me avisou? E eu não estava fora do estilo do setor, mas não estava usando aquilo que nós havíamos acordado que seria o importante para a gente. Seria importante. Chama todo mundo e vamos conversar, gente. A gente vai instituir aqui uma regra. E daquela questão, tem a liberdade da pessoa, tem a questão do... Eu lembrei agora... E ainda mais hoje, a gente está uma coisa assim, mais do que tempos atrás, esse negócio de preconceito, muito cuidado com isso. Violado e... Muito cuidado mesmo. Me lesou moralmente, casamento, investimento, tem que tomar cuidado. Isso sempre tem que ser feito em grupo, e a menos que a pessoa esteja violando regras seríssimas, que ela seja chamada sozinha até a chefia, aí você chama mais uma pessoa para testemunhar a conversa. Senão a coisa fica feia mesmo. Tinha uma colega que ela corria. E aí ela começou a contaminar todo mundo no setor. Começou a fazer, e ela corria de manhã muito cedo. Ela corria das 6 às 7, daí perto tinha uma academia, ela passava lá, fazia
acho que alongamento, não sei o que, tomava banho e vinha para trabalhar. Mas não é todo mundo que tinha dinheiro para academia, então corria com ela e ia trabalhar. Gente, um dia estava um cheiro de parmesão no setor, um cheiro de queijo ralado velho, que vocês não tinham. E aí a gente teve que conversar com todo mundo e pedir que não deixassem os tênis por ali. A gente teve que arrumar. E aí, se você exige, você tem que dar o suporte. A gente colocou um armário, conseguiu colocar um armário no corredor perto do banheiro para as pessoas poderem guardar. E aí passou a disponibilizar os saquinhos de lixo desse pequeno aqui para guardar, que era a única forma de isolar o cheiro do queijo parmesão dos tênis. E é sério. E tem mais. Se você exigir, tem que oferecer a solução. Se o setor exigir uniforme, tem que dar o uniforme. Ou, de alguma forma, propiciar que aquela pessoa tenha. Não importa onde você vá, não importa o que você faz. Quando você está em lugar público, existem motivos para a prática da boa convivência, da etiqueta, de boas normas, de normas de conduta. Nem tudo que você faz vai agradar todo mundo, nunca. Mas não ofender as pessoas é sempre a melhor política. E tem mais, gente, aquela história de que a primeira impressão é que fica, é muito séria. É muito difícil você ir contra a primeira impressão. Por exemplo, não existe uma medida para boa impressão. Mas, digamos, vamos inventar uma. Aqui é 0, lá perto da cadeira é 10. Aí eu cheguei e eu causei uma péssima primeira impressão. Mas depois essa pessoa no contato comigo descobriu que eu sou eficiente, que eu conheço muito do meu trabalho, que eu trabalho direito, que eu faço a coisa certa, eu vou aumentar para 7. Essa impressão que essa pessoa tem de mim, tendo uma boa impressão. Mas eu nunca vou chegar lá no 10. E aí, se houver uma situação que se precise de alguém para um cargo de confiança, uma situação em que possa melhorar até financeiramente, seu nome não vai ser citado. Tá bom? Porque é muito difícil você vencer a impressão errada. Então, o chefe que chega, o chefe novo chega, dá uma olhada, alguma coisa não está certa em você. Mesmo depois, com o tempo, ele vai descobrir que você é eficiente, mas é muito difícil vencer aquele ranço inicial. E aí, você diz assim, puxa, mas eu faço o meu serviço muito melhor que o dela, porque ela foi chamada para fazer esse curso lá em Brasília, para fazer esta viagem, para este cargo, e eu não. Foi porque, infelizmente, a sua primeira impressão foi muito profunda. E não é mais possível vencer isso. Postura profissional. Tá bom? Então, não é só o que você veste, mas tem muitas outras coisas que fazem um conjunto ao seu redor. Inclusive, tem uma amiga que ela tem o péssimo hábito de dizer palavrão, é uma pessoa finíssima, mas palavrão na boca dela é feijão com arroz. E foi muito difícil. Nós tivemos uma vez uma situação bem séria, onde a esposa de um prefeito foi até ela e falou, eu não quero que nos eventos que venham da parte social, tal, né, você participe. Ela eu não me recordo qual foi a situação que foi a gota d'água, mas parece que ela falou um palavrão perto do palco e o microfone aberto, enfim. Né? Quando você precisa da credibilidade, todas essas situações contam muito. Olha, tem muitos tipos de eventos públicos. Eu falei, quando você é servidor, você está em um evento público, você é representante. Tem muitos tipos de evento público. Eu acabei, tem aqui, mas tem mais aqui. Eu elegi, eu acho que 20, se não me engano. E cada um deles tem uma característica específica. O que eu fiz? Lá no Word, eu fiz de cada um deles um pouquinho mais esmiuçado. Por quê? Então, vai dizer lá, uma coisa que está acontecendo muito e que está muito em moda. E quando eu estou falando em moda, não quer dizer roupinhas e tal. Moda é uma medida estatística
que diz que algo está sendo falado, usado, ou acima do que era mais comum antigamente. Ou seja, é algo que está mais popular. Isso é moda, tá bom? Então, moda é uma medida estatística, assim como normal é uma medida estatística. Então, falar em normal não quer dizer que eu estou dizendo que outras coisas são anormais. Quer dizer que esta está mais popular. Então, é algo que está em moda se falar do autismo. E é algo que também está muito próximo para mim. Eu tenho uma filha autista. E se a minha filha tivesse recebido esse diagnóstico lá no início da sua vida escolar, da sua vida acadêmica, e tivesse recebido uma atenção específica, eu tenho certeza que hoje ela tem 34 anos, que hoje a vida dela seria muito mais fácil, em consequência minha também, né? Mas não se falava. E você reconhecia o autista, aquele que não levantava os olhos, que não falava, que ficava com movimentos, que era uma criança onde tinha um autismo que hoje nós conhecemos como grau 3. Então, os autistas de grau 1 passavam todos desapercebidos, mas eles têm limitações e dificuldades. Então, se a minha filha tivesse recebido essa atenção lá, provavelmente a vida dela seria diferente. E como hoje se sabe disso, então vocês foram chamados todos para... vamos levar esta informação para toda a rede de educação, para todos os professores, educadores sociais, para as educadoras nas creches, tá bom? Vocês vão montar um evento. Que tipo de evento nós vamos montar? Ah, já sei, vamos montar um seminário. Por quê? O seminário eu posso utilizar mais dias, posso fazer um seminário de 4 dias, eu posso fazer um seminário, e dentro do seminário posso ter conferências, palestras, eu posso ter dentro do meu seminário trabalhos de grupo, eu posso ter dentro do meu seminário até uma assembleia para eleger um grupo de profissionais que venham a desenvolver esse trabalho de forma paralela dentro da nossa secretaria. Ah, que bom! Como é que eu sei disso? Porque eu sei que o seminário me dá essa abertura e que um congresso não dá. Porque o congresso tem outras características, tem características mais comerciais, onde a gente vai ter venda de livros, mas eu posso, dentro do meu seminário, terminar no final do dia com um congresso sobre autismo, para virem profissionais do mundo inteiro, de psicologia, de psiquiatria, vender seus livros, equipamentos para trabalho, os professores comprarem para eles pessoalmente conhecer também. Eu posso. Mas nesse momento, então, nós decidimos, porque sabemos que seminário é um evento que me dá essas características, e que eu posso ter palestra, e que posso ter conferência. Qual é a diferença da palestra e da conferência? A palestra, eu vou colocar lá uma pessoa que conhece sobre o assunto, mas eu posso estar levando um médico para falar do autismo. Ele, apesar de ser alguém que conheça o assunto, ele não é professor, ele não é da nossa área. Mas numa conferência eu vou levar um educador para falar para educadores. Tá bom? Mas aí eu coloquei isso direitinho, então está lá todos os itens. Então, uma conferência é uma reunião direcionada para um grupo de pessoas com o mesmo interesse, preleção pública, ou seja, tem alguém falando, que é normalmente um especialista conhecedor do assunto, ele faz a apresentação, e nós teremos perguntas sobre o assunto. Essas perguntas são por escrito, são mandadas para a mesa, o mediador ou a mesa fazem a seleção das perguntas, passam para o palestrante e ele responde. E pode-se criar até uma outra situação. Gente, vamos responder aqui 10 perguntas, mas as outras, elas poderão ser, vocês podem receber a resposta por e-mail. Então, não esqueçam de colocar lá o e-mail, se vocês querem receber essa resposta. E aqui eu posso separar em grupo. Professor, temos aqui 10, ou o psicólogo, nós temos aqui 10 perguntas sobre o mesmo assunto. O professor está em dúvida sobre se um aluno tem ou não autismo. Qual é a primeira atitude dele? Digamos, né? Tenho 10 perguntas que fazem menção à mesma situação. E aí ele vai fazer uma exposição sobre aquilo.
numa conferência. Então, as perguntas acontecem por escrito e identificadas. E vem ao fim da exposição. Mas a palestra, não pode perguntar? Pode. Inclusive, a pessoa que está fazendo a palestra pode dizer, gente, a qualquer momento vocês podem interromper e eu falo. Mas aí não precisa ser por escrito. Tá? Uma assembleia, você reúne representantes de grupos. Então, na assembleia, ao final deles, nós sempre vamos ter uma votação, uma eleição, e é para isso que serve uma assembleia, como a Assembleia Nacional Constituinte, como a Assembleia, enfim. Assembleias legislativas, deputados. O que é um fórum, uma reunião? Bom, então, lá no meu Word, eu dei um pouquinho mais esmiuçado, um pouquinho mais. Se vocês precisarem montar isso, deem uma olhada lá, escolham o que melhor. Aí você aprofunda o seu conhecimento, porque eu tenho na literatura a sugestão de onde vocês encontrarem isso melhor. E, de qualquer forma, gente, quando vocês vieram para fazer curso aqui, vocês fizeram uma sociedade com um grupo de pessoas que têm conhecimento. E aí você pode mandar um recadinho para a gente, dizer assim, preciso de um help aí. Pode me explicar? A professora falou sobre, eu não entendi direito. Eu li a literatura que ela sugeriu, mas eu não encontrei a resposta para a minha pergunta. Gente, eu respondo. Mandem para cá a pergunta de vocês e eu respondo. De qualquer forma, o nosso próximo assunto seria para falar um pouquinho sobre cerimonial. Está lá no Word, tem aqui para vocês darem uma olhadinha. Tem uma questão, prof. Eu não entendi a história de bandeira. Como é que fica? Eu vou pôr 4 bandeiras, como é que fica a ordem? Eu respondo, tá bom? Eu respondo a qualquer questão que vocês coloquem que seja pertinente ao que a gente está trabalhando aqui. Tá? E aí, dentro de qualquer um daquelas reuniões, daqueles eventos, a gente pode ter várias cerimônias. Posso ter cerimônia de abertura, cerimônia de entrega de prêmios, cerimônia de reconhecimento, cerimônia de entrega de certificados, enfim. E cada cerimônia, ela segue um roteiro. E eu fiz aqui a sugestão, é uma sugestão de um roteiro básico. O roteiro está lá, introdução. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à abertura do primeiro seminário municipal sobre transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. A partir desse momento, receberemos... Então, está lá. Essa é a abertura. Convidamos para subir ao palco o prefeito municipal de Curitiba, Rafael Greca. Quando eu chamo para compor a mesa, é sempre pela maior autoridade para menor, ou presidente de mesa para baixo. Para baixo, que eu digo, não é que são mais importantes, mas é hierarquicamente. Em qualquer reunião pública, o prefeito será sempre a maior autoridade presente, só perdendo em precedência para o governador de estado e para o presidente da República. Eu tenho 5 ministros e o prefeito. Evento público municipal, o prefeito é a mais alta autoridade. Eu tenho 3 senadores, 2 ministros e o prefeito. O prefeito é a mais alta autoridade, tá bom? Então, sempre, ele só perde para o governador e para o presidente. Temos sessão solene da Câmara. Se o evento acontece na Câmara, mas não é sessão solene, o prefeito é a mais alta autoridade. Ou outras sessões que sejam relevantes à Câmara Municipal. Por exemplo, a mãe do prefeito vai receber uma homenagem lá no dia que estão entregando algum título. É da Câmara Municipal o evento, o prefeito vai porque a mãe dele está recebendo. Daí ele não é a mais alta autoridade, apesar de ser reconhecido, tá? Então, tem aqui um roteiro. E aquilo é roteiro da cerimônia. O cronograma é todas as atividades do evento. Eu posso ter dezenas de cronogramas. E todos, eu, particularmente, ainda sou do tempo em que eu imprimo e vou ticando. Tá bom? E eu preciso para ficar olhando. Tem gente que se dá tudo muito bem com um tablet ou com um computador e vai para qualquer lugar e leva. Mas a gente sempre corre o risco de chegar num lugar e
não ter internet, acaba a bateria, tá? Fases de um processo de planejamento, evento, isso está tudo lá no Word, bem esmiuçadinho. Como você colocar uma mesa para refeições de mesa onde as pessoas, não é coffee break, breakfast. Falando nisso, coffee break é o cafezinho de intervalo. Pode ter só café preto e o biscoito água e sal, porque é só o cafezinho de intervalo. Mas tem que ter adoçante, tá? Mas se eu disser que tem um brunch, eu mando um convite. Qual é o teu setor? Eu mando um convite lá para o pessoal da comunicação para virem a um evento aqui em Curitiba, e no convite está lá no cronograma que vai ter um brunch. Brunch é refeição. Se ela mandar alguém, ela não precisa mandar o dinheiro para a refeição, porque tem brunch. Brunch é refeição. Mas se está escrito só coffee break, ela tem que mandar, não pode esquecer. E se você estiver fazendo e mandar o convite para alguém escrever brunch, qual o risco daquela pessoa vir sem dinheiro para a refeição? Então, o brunch tem que ter. E você tem que contemplar vegetariano, hipertenso, celíaco, intolerante à lactose. Ou seja, um brunch tem café, chá, leite, suco, água, produtos sem trigo, tem que ter frutas, sucos naturais, enfim. Está bem escritinho lá, gente. E eu sei que dizer assim, está dando aulas, é para vocês leiam o que eu escrevi, não é o mais correto. Mas, realmente, eu vou me colocar e nós vamos ter esse encontro, talvez até online, se vocês não puderem voltar. Se puderem, no próximo encontro que vocês estejam, eu vou repor esse momento. Tá? Organização é uma atividade paralela ao planejamento. Eu posso organizar o evento, é uma coisa, e planejar cada minuto desse evento é outra. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com uma série de coisas. Lembra da caneta? Eu tropeço nos detalhes. A composição de um projeto, se vocês quiserem fazer. Sabe o projeto do seminário do TEA? Dá uma lida aqui que você vai ver que vai te dar já uma base muito importante para você fazer o projeto. Inclusive, para justificativas, para pedir os orçamentos, enfim. Tá? Montagem da mesa de trabalho. Como é que faz a composição da mesa? Eu só queria passar isso para vocês. Mesa ímpar. O presidente no meio, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda aqui, ó. Tá? É ao contrário da plateia. Mesa par, você imagina uma linha média passando na mesa, direita da linha média, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. A mesma lógica serve para as bandeiras, par e ímpar. Portanto, sempre sugiro que vocês façam mesas pares, mesas ímpares, porque as pessoas ficam muito zangadas. Está esperando sentar à direita do prefeito e você põe à esquerda da zebra. E eu já passei situação por isso, de secretário de Estado levantar e sair da mesa. Tá? Composição, mesa diretora, mesa principal, mesa de honra, mesa diretora, tudo a mesma coisa. E não chamem todo mundo para compor a mesa. A mesa, quanto maior, menos importância tem. A mesa mais importante, ela é a mesa menor. Então, 3, 5, 7, tá bom? No máximo 9 pessoas. Mais que isso. Mas na Câmara a gente sabe que não é assim que funciona, tá? E esta aqui eu queria que vocês vissem. A ordem de precedência no município, tá? Então, prefeito sempre, e depois cardeais, vice-prefeito, enfim. E cardeais é um cargo diplomático. E precedência da precedência. Eu tenho 5 governadores. Como é que eu vou saber qual chamo primeiro? Essa aqui é a precedência. Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco. Tá bom? É a ordem em que o Estado foi elevado à sua condição. Símbolos nacionais. Senhoras e senhores, coloquem-se todos em posição de respeito para o hino nacional. Todo mundo levanta, começa o hino, ouvir, e as pessoas...
procurando bandeira. Errado. É crime? Não é crime, mas é errado. Você fica de frente para as pessoas. Você está cantando o hino nacional, ele não é mais importante que a bandeira. Tá bom? Os dois têm o mesmo peso. Você só fica de frente para a bandeira quando o hino for Salve lindo pendão da esperança, que é o hino da bandeira. Ou se a bandeira estiver sendo entronizada, está entrando com a guarda mirim, com a polícia, com a guarda municipal. Tá? Não se expõe bandeira estragada, você tem que mandar para a guarda municipal, para a polícia militar, exército, marinha ou aeronáutica, porque elas serão destruídas em dezembro. Não se expõe e não se usa bandeira estragada. A bandeira também não pode estar tocando no chão. Eu coloco aqui a proporção da bandeira e do mastro. A bandeira tem que ter os dois. Setor público, bandeira tem que ter os dois lados que serve-se para ser visto. Não pode ter avesso e direito, tá? Mesma ordem de lá, esse é o brasão. Se vocês saírem daqui, vocês vão dar de frente ali com o setor federal, tem lá o brasão, é obrigatório em todo o setor público, em algum lugar ter o brasão. Letra do hino nacional, não, esse é o selo, não se pode usar a bandeira como toalha de mesa, pano de placa, capa de qualquer coisa, tapete. A bandeira tem duas formas de serem expostas, na panóplia ou como flâmula. Fora isso, não pode expor de outro jeito, tá? O hino nacional não pode colocar alguém lá. Ouviram do Ipiranga. Não. Só existe uma forma de cantar o hino nacional e ela só pode ser modificada com ordem da Presidência da República, que ainda assim consulta o ministro da Educação e Cultura. Tá? Não pode colocar. Em evento público não se faz isso. Para você fazer, tem que ter autorização. Quem trabalha em Câmara que reproduz via internet já deve ter enfrentado a situação de direitos autorais. A bandeira, o direito autoral, desculpe, o hino, o direito autoral é livre, pode ser colocado, sim. Você tem que tomar cuidado com quem executa. Que se você estiver colocando a banda da escola, mesmo que esteja na ordem correta, aí pode incorrer em direitos autorais, tá bom? Então, tem que ser direitos autorais daqueles que já abriram mão. Artista cantando, enfim. A lei dos símbolos nacionais, 5.700, e a lei que fala do cerimonial é a lei 27.040, se não me engano, tá bom? Então, são leis federais. Hoje, está sendo discutida a criminalização do mau uso da bandeira. Usar a bandeira errada pode dar cadeia. Tá bom? Ou, pior ainda, multa. Brincadeira, cadeia é pior. Gente, eu só tenho a agradecer a paciência de vocês. Desculpe o corre desesperado. Eu juro para vocês que eu sou boa professora. Mas eu quero dizer que essa instituição está à disposição, e eu, pessoalmente, também. Precisando, não passem aperto. Podem entrar em contato. Porque se foi um assunto tratado por vocês aqui, vocês sempre vão ter a gente ajudando, tirando as dúvidas, porque às vezes nem deu tempo da dúvida surgir aqui. E fiquem atentos. Ou se vocês tiverem como sugerir um momento para a gente fazer um pouquinho mais de conversa, nós também vamos estar abertos. Muito, mas muito obrigada. E lembre, se vocês trabalharem direito, a vida da minha netinha, que tem hoje 4 anos, vai ser muito melhor. E eu tenho uma neta que vai chegar agora em maio. A dela vai ser melhor ainda. Mas vai depender, sabe do quê? De cada caneta que a gente tiver. Sabe, de cada ligação pedindo uma informação, de cada objeto que eu colocar em cima da minha mesa, de cada sanduichinho que eu comer no meu setor, da roupa que eu escolho de manhã para ir trabalhar. Vai depender disso, porque o setor público funcione de forma correta. Por quê? Ele depende da gente. Tudo passa, mas nós, sabe aquela, eles passarão e nós, passarinhos,
passarinhos e a gente forma a grande massa que é o serviço público. E a gente tem que ser realmente eficiente. A eficiência passa por tudo isso. Muito obrigada, mas obrigada mesmo.